literários, vamos conversar sobre o melancólico, torturado e indelével Edgar Allan Poe. The Raven. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door. Only this, and nothing more. Gente, eu gosto do Poe muito. Eu gosto mais dele pela pessoa que ele foi do que das obras dele. Claro, eu adoro os contos do Poe, eu adoro o poema O Corvo, acho incrível, fenomenal, mas eu gosto mais dessa vida sombria do Poe, tá? Então a gente vai conversar sobre a biografia, essa capa lindíssima aqui, tá, gente? Da editora Madras, tá? Que é A Vida, a Época e a Obra de um Gênio Atormentado. Pessoal, super completa, então a biografia vai falar bem da vida dele, vai falar do contexto histórico, pessoas envolvidas, depoimentos de pessoas envolvidas e tem até um índice remissivo. Tem mais 2 contos aqui e tem a bibliografia ainda, pessoal. Então é um livro bem completo e acredito que bem confiável também, né? Porque a autora aqui coloca todas as fontes, então, tá? É a Shelley Costa Bloomfield, tá? É PhD não sei em que, tá? Mas enfim, eu não tive tempo, gente, de pesquisar sobre ela, tá? Mas eu li o livro, fiz algumas anotações. E assim, fazer uma resenha, pessoal, de uma biografia é complicado, porque são muitos fatos, é a vida de uma pessoa, né? Então eu vou dar uma resumida aqui, mais ou menos no grosso da história para vocês. Separei alguns trechinhos que eu quero mostrar e ler para vocês também, tá? Então tenham paciência aí, que eu li faz um tempinho também, né? E eu vou tentando puxar aqui pela minha memória, tá? Então, assim, gente, o Poe é filho da Eliza Klein, eu acho, e o pai dele, eu esqueci o nome, é John Poe, eu acho. Não, o é John Allan, o pai adotivo. Enfim, o Poe é, né, pai dele. O que acontece? A Eliza, a mãe dele, ela era artista itinerante, né? Ela era uma atriz. E eles viajavam por Boston fazendo apresentações, né? Ela fazia. Então ela conheceu o pai do Poe, se apaixonou e engravidou, tá? Isso ali em 1800 e pouquinho, início do século 19. Então, gente, o Poe nasceu, né? Eles continuaram fazendo apresentações, enfim, né? E um ano depois do nascimento do Poe, o cara deu no pé. O pai dele sumiu, tipo, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E a Eliza ficou mãe solteira. Ela continuou trabalhando, continuou fazendo as apresentações. E aí ela conheceu um outro homem, né? Depois de pouco tempo, ela conheceu um cara que viria a ser o padrasto do Poe. Casou com esse cara tudo, mas deu pouco tempo depois, poucos anos depois, esse cara morreu, gente. Então a Eliza ficou viúva e continuou ali trabalhando junto, né, levando a criança, né, o Poe na vida ali, fazendo as apresentações e dando um jeito como dava. Até que ela ficou doente e veio a falecer. Então, foi até colocado num jornal um anúncio, porque ela tinha 3 filhos, é o Poe e mais 2 irmãos. Então foi colocado até num anúncio no jornal de quem poderia ajudar essa jovem mãe que não tinha mais como criar os filhos. Então os irmãos se separaram. O irmão do Poe ficou com a família deles mesmo, os outros Poe da família. A irmã dele foi para uma outra família daí, né, adotada, e o Poe foi para outra família adotada, que foram os Allan, né?
Então, a nova mãe do Paul, né, a madrasta, é a Frances Allan, que tratava o Paul muito bem. Ele tinha um grande amor por essa mulher. E o pai adotivo, o John Allan, não se dava muito bem com o Paul. Não aceitava muito essa adoção, mas enfim, eles eram muito bem de vida. Ele deu toda a criação possível e melhor pro Paul, ajudava o Paul financeiramente, tá? E o Paul também não era flor que se cheire, gente, cá pra nós. Eu vejo muita gente falar, porque o pai do Paul, o padrasto, né, tratava ele mal, não sei o quê. Mas, gente, o Paul era medonho. Ele era um cara difícil de conviver, pessoal. Ele era muito incrível, carismático, sim, ele era. Atlético, não parece, mas Paul era atlético. Se dava muito bem com os jovens, super carismático, sabe? Aquele cara da galera que todo mundo gosta. O Paul era mais ou menos assim. Mas ele era genioso. E cá pra nós, né, gente? Eu acho que a maioria das pessoas aqui sabem que o Paul foi genioso até o final da vida. Por isso, né, é um dos motivos que não ajudou, né, pra que ele tivesse sucesso e ganhasse dinheiro. Mas enfim, então ele vai morar com esses Allan, né, não tem mais contato com os outros irmãos. E na juventude, a mãe dele, adotiva, então, falece. Mais um golpe de uma mulher que o Paul amava, a mãe, e agora a mãe adotiva, que morre. E o Paul fica morando, então, com o pai adotivo, né? Eles têm dinheiro, eles têm uma vida bem farta, bem próspera. E o Paul vai para a universidade, frequenta lá bons colégios, só que o Paul vivia enfiado em jogatina. Jogo de carta, bebida e mulher. Isso jovem, gente, 16, 17 anos. E vivia pedindo dinheiro pro Allan, para enviar dinheiro para ele. Porque ele morava no campus, enfim, né, gente? Ele não vivia na casa, ele, tipo, ia lá pro verão, férias, coisa assim. E o Allan mandava dinheiro. Até que uma hora o cara, pá, chega, né? Toma um rumo na vida. E aí o Paul faz o quê? Abandona a universidade e vai pro exército. Sim, ele vai pro exército. Fica 2 anos no exército. E aí também já não quer mais saber do exército. E aí pede, sempre pedindo dinheiro pro Allan. E o Allan sempre mandando grana pra ele. E aí ele sai do exército e volta. Aí já tem ali, acho que pelos seus 20 anos. Tá? E sempre escrevendo, querendo viver de escrita. E o pai adotivo não gostando dessa situação. Queria que ele tomasse um rumo na vida, né? E nada. Aí eles têm uma briga, porque esse pai adotivo, o Paul descobriu que ele traía a Frances. Enfim, né? A relação dos dois não era nem um pouco fácil. Então o Paul vai para Boston e ele descobre que o Allan vai casar com outra mulher e não vai deixar nada pro Paul. O testamento do cara, assim, o Paul achava que ia herdar alguma coisa dele, o Paul não herda nada, gente. Então, desde o início ele já tá fadado a ser pobre a vida toda. Então, ele vai para Boston e lá ele reencontra, então, o irmão. A tia que ele vai morar é a não sei que Clem, esqueci o nome da tia, a Virginia, que é uma jovenzinha, Virginia Clem, e mais um primo. Extrema pobreza. Eles vivem numa situação muito difícil lá, pessoal, muito difícil mesmo. Mas mesmo assim o Paul vai morar lá. E sempre escrevendo, né, tentando viver da escrita, até que ele começa a ganhar um dinheirinho com alguns poemas, né? E sempre azarado, assim, ele teve muito azar também, sabe, gente? De às vezes vender um poema, mas não recebeu o que deveria, sabe? Então, assim, ele foi meio azarado também. Barulho aqui de carro, pessoal, não repare, tô com a janela aberta. Aí, vai morar lá, começa a ganhar um pouco de dinheiro, né? O primo dele vem a falecer e o irmão dele também. Então o Paul fica só com as duas, com a tia e com a Virginia. Então um tempinho depois, o Paul casa com essa Virginia. Gente, a menina tinha 13 anos e o Paul já tinha ali seus 27, mais ou menos. E ele casa com ela, tá? Ok. Aí o Paul começa a viver de editor. Ele começa a trabalhar como editor, né? E aí as pessoas começam já a conhecer mais o Paul como editor, como escritor de poemas e tal. E ele é o primeiro americano, pessoal, a viver formalmente da escrita.
primeiro cara que começou a ganhar dinheiro fazendo, né, o trabalho de escrita foi o Edgar Allan Poe. Então ele começa a trabalhar de editor em várias revistas e jornais. Só que o que acontece? O Poe queima o filme dele com todo mundo, porque ele é genioso demais, ele faz crítica, ele é crítico demais, gente, e ele é um crítico ácido. Então todos os escritores daquela época, as mulheres que publicavam poemas, o Poe botava lá embaixo, porque ele queria a perfeição na escrita, a estética. Ele até tem uma obra que é a estética da escrita, não, mas é uma coisa assim. E ele era muito exigente, extremamente exigente. Então pra ele nada prestava. E ele começou a queimar o filme dele com todo mundo. As portas começaram a se fechar, porque ele passava do limite. Ele não fazia uma crítica assim, vamos melhorar. Não, ele jogava a pessoa lá embaixo. Inclusive pessoas que vieram a fazer um grande sucesso depois, mesmo assim ele rebaixava essas criaturas. Um dos poucos caras assim que ele elogiou, mais ou menos, foi nada mais, nada menos que Charles Dickens. Sim, eles inclusive se conheceram. E o Poe diz, não, tá, esse cara aqui, né? Tipo, tá, é bonzinho. Pra vocês terem ideia do que era o Poe. E ele não poupava no linguajar, gente, ele falava mesmo. E aí ele começou então a ficar mal visto, as pessoas, né, se afastavam, aquela coisa toda. E aí começou a se complicar, uma pobreza muito grande. A Virgínia adoece, né? E tem uma passagem que diz que uma vizinha foi lá ver a Virgínia, que se tornou muito amiga deles, ajudou muito o Poe depois da morte da Virgínia. E diz que foi ver a Virgínia, ela tava tipo na cama, com poucas cobertas, e o que tava aquecendo ela era um casaco velho do Poe. Pra vocês terem ideia, então, assim, da pobreza deles, né? E dá um pouco de raiva, porque ele podia tentar se relacionar melhor com as pessoas e trabalhar direitinho, enfim, e ter uma vida um pouco melhor, pelo menos pra esposa, né, pessoal? E aí ela morre de tuberculose. Então, assim, essa Virgínia morre, mais uma mulher na vida dele. E ele tinha também, quando jovem ainda, assim, ali pela adolescência, a mãe de um amigo, que era assim uma musa para ele também, uma mulher que ele tinha uma admiração muito grande, e essa mulher também morre. Então várias mulheres foram morrendo na vida do Poe, né? E mesmo assim, depois de anos, ele continua pedindo dinheiro pro Alan, gente. O Alan envia, tá? Que mais? Aí a Virgínia morre. O Poe tem vários affairs ali, mas nenhum dá certo. Ele se envolve com várias mulheres e nenhuma casa, nenhuma dá certo. Algumas até gostam dele, mas não dá, né, gente? Não dá. Ele bebe e tudo, né? Aqui não fala, mas ele fumava ópio, eu acho, sim. Aqui não menciona isso, mas eu acredito que sim. Até ter a morte misteriosa que ele teve, né, gente? Que foi encontrado com roupas que não era dele, falando coisas estranhas, chamando um tal de Reynolds. Acharam ele numa taverna, completamente pirado, loucaço de bebida ou de ópio. Levaram para o hospital e ele veio a falecer, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o livro. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou dar uma olhada aqui, pessoal, que eu fiz uma anotaçãozinha. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. É o grosso da história, né, gente? Tá, eu acho que é mais ou menos isso. Tá? Tá bem o que eu anotei aqui. Ah, faltou só uma coisa, gente. O engraçado é que, assim, o Poe colecionava desafetos. Muitos. E tinha um cara que ele detestava o cara. Detestava, e o cara detestava ele. Era um escritor, se eu não me engano, também. E quando o Poe morreu, não me lembro agora como, mas esse cara veio a ficar de posse, né, dos escritos e ficou encarregado da biografia do Poe. E, gente, esse cara detona o Poe ao longo dos anos, chamando o Poe de bêbado, de viciado em ópio, de mulherengo, disso, daquilo. Mas eu acho que o cara não tava muito errado, não, tá? Mas ele deu uma exagerada. E aí, com os anos, né, a gente veio a saber da história e tal. E aqui tem vários relatos, repito, gente, vários comentários de pessoas que conviveram com Poe. É bem interessante.
tá? Então, vou mostrar aqui um pouquinho o livro pra vocês. Tá bem caprichado também, pessoal, tá? Cada entrada aqui de capítulo é assim. Bem bonitinho. Só que a folha é branca, tá, pessoal? Aí tem ali fato. E aí vai falar um fato, né? Um determinado acontecimento. Tem trechos de cartas do Poe. Bem legal, pessoal. E aí aqui, pergunta, tipo uma dúvida ou fato ali, ó, mais um fato. E aqui o Poe tinha um avô, e eu vou ler um trechinho aqui pra vocês como curiosidade. O avô paterno de Edgar David Poe, não, desculpa, gente. O avô paterno de Edgar David Poe, que era o avô, era um patriota. Na verdade, era um fanático pela causa da independência das colônias da Inglaterra. Foi uma paixão que o mercador de tecidos e fabricante de rodas de Baltimore apoiou, doando a incrível quantia de $40 mil. Uma fortuna naquela época. Então, assim, o Poe tinha um avô rico, mas o Poe também não herdou nada. Eu acho que esse avô acabou perdendo a grana ao longo dos anos, enfim. Aí aqui tá a pergunta, tá? Que eu vou ler ali pra vocês. Que é uma curiosidade. De quanto seria a doação de David Poe atualmente? Para você ter uma ideia do quão extravagante foi a atitude de David Poe ao endossar suas ideias, sua doação de $40 mil à causa da independência americana equivale a $475 mil em valores atuais. Então, assim, o vô do Poe era podre de rico. E ele morreu na pobreza, gente. Ai, que horror. Na miséria, praticamente. Não tinha nem roupa pra usar. E também tem uma façanha do Poe, gente, quando ele era jovem, que eu disse pra vocês que ele era atlético e tudo, ele atravessou a nado um canal lá de 11 quilômetros. E, tipo, sem parar, e o professor dele de educação física, enfim, acompanhando ele nessa façanha. Bem interessante. Aí aqui, ó, pergunta. O anúncio, né, que saiu no jornal de que a Elisa tava cedendo, não, colocando para adoção as crianças. O que dizia o anúncio? Ao coração humano, dizia a manchete. Não era anúncio, gente, saiu uma manchete no jornal ali, uma reportagemzinha, alguma coisa assim. Nesta noite, a senhora Poe, agonizante em seu leito de morte e cercada por seus filhos, pede sua ajuda. Talvez pela última vez. O generoso público de Richmond certamente se comoverá. E aí, a Frances Allan, lendo isso aqui no jornal, foi lá para adotar o Edgar. O que mais que tem aqui que eu posso mostrar para vocês? Aqui. Aí é um trechinho aqui, ó, da carta do Poe. Poe escrevendo uma carta pro John Allan, né, pro pai adotivo. Eu estava em uma situação muito desconfortável, sem nenhum centavo de dinheiro. Normal, né, gente? Ele pedia dinheiro para um monte de gente, para os amigos, para todo mundo, pessoal. Em um lugar estranho, de forma que rapidamente entrei em dificuldades depois dos graves infortúnios aos quais acabara de escapar. Minha avó é paupérrima e doente, paralítica. Minha tia Maria está ainda pior. Seja isso possível. E Henry completamente entregue à bebida e incapaz de ajudar a si mesmo. Acho que era o primo dele. Muito menos a mim. Poe agradecendo a John Allan pelo dinheiro que lhe dera quando visitou seus parentes Poe pela primeira vez. Então, o Poe foi visitá-los, o Allan pediu dinheiro para o Allan enviou, né? E o Poe acabou indo morar com eles depois. O que mais? Aí tem assim, eles disseram, que é um trechinho aqui de alguém que falou alguma coisa do Poe. O Sr. Kennedy acompanhou a uma loja de roupas e comprou-lhe um terno respeitável. Não é o presidente Kennedy, tá, gente? Com camisas de linho e mandou-o tomar um banho, de onde ele voltou com a pose recuperada de um cavalheiro. Aí tem o nome aqui, Rufus Griswold. Esse daqui era amigo do Poe, eu acho.
o executor do testamento de Poe, descrevendo com precisão duvidosa o primeiro encontro de Poe e John Kennedy, 1849. Não é o John Kennedy, tá, gente? Ah, não, esse Rufus Griswold aqui é o cara que ficou responsável pela biografia, tudo, o espólio do Poe, eu acho. Eu esqueci como é que isso acabou nas mãos desse cara, gente. Eu acho que nem é muito claro isso, nem aqui no livro. E é isso, pessoal, bem legal. Então tem os pedacinhos aqui de poemas do Poe, ó, as entradas dos capítulos, bem completo, trechos de cartas, fatos da época, tá? Os comentários aqui de pessoas. Tem 2 contos no final também, tem um apêndice B, ó, a cronologia de vida de Edgar Allan Poe. Então tem a super completo, pessoal, cronologia. E assim, não tem nem 300 páginas, é 250 mais ou menos, mas bem completo. Bibliografia, índice remissivo, tá bem legal, gente. E os contos ali, deixa eu ver quais são os contos. Cadê? O Poço e o Pêndulo e o Coração Delator. Tá, gente? É isso daqui, então, recomendo mesmo. Quem é fã de Poe, olha, não pode ficar sem esse livro aqui, pessoal, sério. Eu gosto muito dele como pessoa, né? O melancólico, como eu digo, amargurado, mas indelével Edgar Allan Poe. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.